Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Boa nova de Jesus Cristo, segundo Mateus. Glória a vós, Senhor. Jesus pôs-se a dizer: Eu te louvo, ó Pai, Senhor do céu e da terra, porque escondestes estas coisas aos sábios e entendidos e as revelaste aos pequeninos. Sim, ó Pai, porque assim foi do teu agrado. Tudo me foi entregue por meu Pai, e ninguém conhece o Pai senão o Filho. Ninguém conhece o Filho senão o Pai, e aquele a quem o Filho o quiser revelar. Vinde a mim, todos vós que estáis cansados e fadigados, sob o peso dos vossos fardos, e eu vos darei descanso. Tomai sobre vós o meu jugo e aprendei de mim, porque sou manso e humilde de coração, e vós encontrareis descanso, pois o meu jugo é suave e o meu fardo é leve. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Caros irmãos e irmãs, iniciamos este mês de julho. No Brasil todo, este mês é dedicado à conscientização sobre o dízimo. Então, a igreja trabalha neste período a importância e a necessidade de sermos dizimistas. E como nós sabemos, a igreja tem o seu lado material, que são as suas próprias despesas. Assim como a sua casa tem despesa, também a igreja tem as suas despesas. E essas despesas são supridas através da doação voluntária, amorosa do seu dízimo. Meu irmão, minha irmã, queremos agradecer a você que é dizimista. Que Deus te conceda saúde, trabalho, a proteção no dia a dia, paz e prosperidade. E a você que não é dizimista, fica proposto o convite. Ser dizimista é ser evangelizador, é colaborar para que o evangelho seja anunciado. Lembrando que para nós cristãos, o dízimo é bíblico. Ninguém é obrigado a doar dízimo. Mas o dízimo é a sua oferta, a sua oferenda a Deus por tudo aquilo que Ele faz em seu favor. Você reconhece o amor imenso de Deus em sua vida e se sente grato doando uma parcela daquilo que você recebe do seu trabalho no templo, na comunidade. E aí a leitura de hoje, ou a liturgia, ela vem quebrar um pouco o protótipo, de concepção do reino de Deus, ou como aconteceria este reino, como seria o rei que ia inaugurar o novo templo, trazer a salvação e a justiça para os povos. Este rei, ele vem montado no potro de Judá. Ele não vem com as honrarias, com as cavalarias, como muitos impérios, ou como acontecia em muitos impérios. Mas o novo templo, inaugurado por este rei, com a sua chegada, é um rei que vai agir na simplicidade e na humildade.
A leitura do Evangelho, Jesus Cristo, ele dá um choque de realidade ao discursar, ao falar para os seus discípulos. Ele diz, ele inicia louvando a Deus como Pai. Eu te louvo, ó Pai, Senhor do céu e da terra. Qual a razão deste louvor, desta louvação de Jesus ao Pai? Porque ele, o Pai, escondeu as coisas dos sábios e dos entendidos e as revelou para os pequenos, para os humildes. Para os irmãos e irmãs, às vezes, Deus sempre nos surpreende. O seu mistério, o seu grandioso e extraordinário mistério é dado aos pobres, aos simples, aos humildes, o conhecimento. Jesus, ele começa restabelecendo o reino do Pai através daqueles que ninguém dava-lhes por nada, daqueles que eram os excluídos, daquele que a sociedade nunca imaginava que o mistério divino poderia alcançá-los. O texto de Mateus continua. Jesus então diz: vinde a mim, todos vós que estáis cansados e fadigados, sob o peso dos vossos fardos, e eu vos darei descanso. Meu irmão, minha irmã, às vezes a nossa vida, a nossa história se torna tão pesada. Em alguns momentos da nossa vida, imaginamos ou temos a sensação que não daremos conta. Às vezes, no nosso caminhar, a gente percebe ou se sente fraco. E isto nos leva a uma desmotivação, quase que a uma falta de esperança. E Jesus, no Evangelho, ele nos convida para irmos ao seu encontro e depositar nele ou em suas mãos o nosso fardo. Depositar e confiar nele o nosso cansaço, porque ele vai nos auxiliar, ele vai, portanto, aliviar o nosso fardo. Poderíamos, irmão e irmã, aqui está nos perguntando: quantos fardos que você carrega? Quantos pesos que você traz sobre os seus ombros? Quantas situações desafiadoras, tristes, de amargura, de tristeza, você carrega consigo mesmo? Quantas vezes que nós não podemos partilhar o que sentimos? Quantas vezes que nós passamos por angústias, tempos e mais tempos, e não temos, parece que ninguém ao nosso redor para desabafarmos, para confiar a nossa situação que é tão delicada? Quantas vezes, irmãos e irmãs, que nós sofremos sozinhos, porque temos medo de dividir o nosso sofrimento? E Jesus hoje, ele vem nos dizer que podemos partilhar os nossos fardos, ou melhor, devemos partilhar os nossos fardos com ele. Podemos e devemos partilhar com o Senhor aquilo que nos traz angústia, que nos causa sofrimento, aquilo que é peso, aquilo que está tirando a nossa alegria, o nosso encanto. Podemos partilhar e devemos relatar para o Senhor aquilo que só eu sei do que passa no mais profundo do meu ser. Agora, meu irmão, minha irmã, eu não sei se nós confiamos tanto em Jesus.
Eu não sei se Ele é o nosso confessor pessoal. Eu não sei se Jesus Cristo é aquela pessoa íntima com a qual, prostrado, ajoelhado diante dele, eu posso abrir a minha vida, abrir o meu coração, contar todos os problemas para ele. E o texto de Mateus ainda continua: tomai sobre vós o meu jugo e aprendei de mim, porque sou manso e humilde de coração, e vós encontrareis descanso. Eu falava, a liturgia de hoje quebra um pouco o protótipo, o modelo de instauração do reino. Este reino que vem ser instaurado através da humildade e da simplicidade de Deus em Jesus. Jesus é humilde, né? Como ele mesmo diz, ele é manso. Ele é humilde e manso porque ele ama. E essas duas características, humildade e mansidão, deveriam ser aquilo que norteiam ou que norteassem a vida de todo batizado. Porque, caro irmão, cara irmã, o humilde é aquele que se entrega nas mãos de Deus. O humilde é aquele que deposita nas mãos de Deus toda a confiança. E hoje, na sociedade, nós encontramos poucas pessoas que são humildes. Hoje nós vivemos uma sociedade em que existem muita valentia, muita agressividade no falar, no agir, no retrucar o outro. Nós convivemos com muita agressividade, meus irmãos, porque todo mundo parece que quer se proteger. E a agressividade se tornou, assim, a arma das pessoas. Você vai lá no Facebook, quanta agressividade na mídia. Se você participa de algum grupo do WhatsApp, você tem que pensar 1000 vezes o que se posta. Porque a mídia, ela tornou-se uma arma em que nós atingimos os outros de maneira indireta ou impessoal. A mídia tornou-se um mundo ou uma terra em que todo mundo se dá no direito de agredir os outros naquilo que elas pensam ou naquilo que elas escrevem. Então, meu irmão, minha irmã, e Jesus Cristo vem nos mostrar que o cristão é aquele que vive buscando a humildade e a mansidão de coração. Ter um coração manso, ter um coração complacente, compassivo, ter um coração que é dócil, ter um coração afetuoso. Eu acho muito interessante como que tem muitas pessoas que são dóceis, né, para com os seus animais de estimação, mas não são dóceis para com o ser humano. Hoje, nós encontramos muitas pessoas que cuidam muito bem dos seus animais, mas não cuidam do outro, do ser humano. Nós encontramos muitas pessoas que dialogam com o seu animal de estimação, mas não conseguem dialogar com o ser humano. Nós encontramos muitas pessoas que protegem os animais, mas não protegem o ser humano. E é bonito você que tem, por exemplo, cão, né, em casa, seu cachorrinho, sei lá. Quando você sai e que você volta, você conversa com o seu cão com um sentimento incrível. Você abraça o seu cão, você beija o seu cão, ele passa a língua na sua boca, no seu rosto, ali você brinca.
Mas se você deixou o seu cão, chegou seu esposo ou sua esposa, você não abraça ele na mesma intensidade com que abraçou o seu cão. Você não acolhe o seu esposo, sua esposa, ou seus filhos, como você acolhe o seu animal de estimação. E aí se alguém bater no seu animal de estimação, você vira o bicho, né? Você defende. Tá certo, temos que defender os animais. Mas, enquanto isto, falta para com o outro na relação interpessoal este mesmo afeto. Eu vou dizer o seguinte: se nós tratássemos o outro como nós tratamos os nossos animais de estimação, o mundo seria outro. Não haveria agressividade, porque eu acho impossível você dar um chute no seu cachorro. Eu acho impossível você maltratar o seu cachorro. Eu acho que você nem grita com o seu cachorro. Mas observa, quantas vezes você grita com o seu esposo, grita com o seu filho, grita com a sua mãe, grita com o seu pai. Já pensou isso? No trânsito, nós encontramos uma agressividade incomensurável. Cada motorista que às vezes passa ultrapassando a gente, eu até pergunto, ele está querendo chegar aonde nessa pressa? Então, para poder dizer, meu irmão, minha irmã, a mansidão e a humildade precisam ser cultivadas em nosso coração, em nossa vida, para podermos exercer nas relações, no convívio, na comunidade, na família, os mesmos sentimentos que Jesus Cristo viveu e mostrou que devemos também buscar: mansidão e humildade. Sem dizer aqui que às vezes nós convivemos ou encontramos muitas pessoas que são arrogantes, que são prepotentes. E vocês observam que toda pessoa arrogante é uma pessoa solitária, uma pessoa que vive sozinha. Ninguém aproxima-se dela. Ao invés dela acolher as pessoas para junto de si, ela espanta para longe de si os outros. Porque o arrogante, ele pensa ou acredita que não precisa de ninguém. O arrogante pensa e acredita que todo mundo tem que ir ao encontro dele. E aí, meu irmão, minha irmã, a pessoa prepotente e arrogante, ela não tem vez no reino dos céus. E Jesus disse em outra passagem: aquele que se humilha será elevado, e aquele que se eleva será humilhado. Então, se nós nos despirmos um pouco das nossas arrogâncias, das nossas prepotências em nos querer ser melhores do que os outros, em termos vantagem sobre os outros, nós criaríamos um mundo, uma sociedade fraterna. Um mundo e uma sociedade onde os valores da humildade e da justiça, da humildade e da mansidão, iria ser determinante na nossa vida. E vejamos aqui, meu irmão, minha irmã, que Deus se revela aos pequeninos. Ele se afasta daqueles que se acham melhores. Ele se afasta dos sabichões. A proposta, assim, da leitura ou da liturgia de hoje é talvez mergulharmos nas nossas próprias entranhas, no nosso mais profundo ser, e ver: será que eu estou sendo uma pessoa que está inclusa neste projeto da revelação divina, ou eu estou descartado por causa da minha prepotência, por causa da minha falta de humildade? Peçamos ao Senhor, meu irmão, minha irmã, que nós sejamos pessoas humildes, dia a dia, sejamos pessoas mansas de coração, porque assim Deus participa da nossa vida, da nossa história. Assim seja.